And now it is my privilege and honor Y ahora es nuestro privilegio y nuestro honor to invite our preacher for today, invitar al predicador esta mañana, my good friend from Porto Alegre, Brazil, Pastor Tercio Evangelista. Wow. Good morning, La Casa. Bom dia, La Casa. Buenos dias, La Casa. Bom dia, La Casa. Good morning, La Casa. Eu tenho o privilégio de estar aqui hoje pela manhã. It is a privilege for me to be here this morning. Meu coração está cheio de gratidão a Deus. My heart is full of gratefulness to the Lord. Gostaria de apresentar minha esposa, Martinha. I would love to introduce my wife, Martinia. Nós somos casados há 28 anos. They've been married for 28 years, Temos duas preciosas filhas. and they have two beautiful daughters. A Laila, com 22 anos. Lila, that is 22 years old, E a Radassa, com 20 anos. and Hadassah, that is 20 years old. Duas jovens apaixonadas por They're Jesus, two amazing young ladies that love Jesus, pela Igreja de Cristo. and they love the church of the E Lord, com o coração voltado para a missão. and they have a heart for world missions. Estão as duas no seminário, Both of them are studying in se seminary, preparando para serem enviadas para as nações. and they're getting prepared to be sent to the A mais nations. velha está estudando também enfermagem. And the eldest is also studying to be a nurse. E tudo porque querem servir melhor para Jesus. And all of it, they're doing that so they can serve Jesus better. O ano passado tivemos o privilégio de receber o Ficre e a Margot em nossa igreja. Last year, we had the privilege to receive Fikri and Margot in our church. Muito obrigado por terem enviado eles ao Brasil. Thank you so much for sending them to Brazil. Fomos muito abençoados, We were very blessed. muito edificados como igreja. We were very edified as a church. E mais ainda especial foi a amizade que Deus plantou no nosso coração. And most importantly is the friendship that God planted in our hearts. Então hoje nós temos um amigo So today we have a friend e uma amiga and a friend egípcios. from Egípcio e Egypt boliviana. and from Bolivia. Realmente nós estamos sendo muito cheios e abençoados pelas nações. And we are really being blessed and honored by so many nations around us. Conhecer esta igreja hoje para mim e para Marta To meet this church today for me and for my wife, é um privilégio, it is a privilege. mas repartir a palavra de Deus But to share the word of God é o maior privilégio para is mim. the greatest privilege of all. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 6, So I want to invite you to open your Bible with me in John chapter versículos de 6. 1 a 15. And we're going to read verse 1 to 15. Nós somos pastores da Igreja Batista Monte Serra em Porto Alegre, We're the pastors of the Baptist Church of Montserrat in Porto Alegre, Brazil, no sul do Brasil. in the southern part of Brazil. E quando você for ao Brasil, indo ao Rio Grande do Sul, nos visite lá. Será um When you prazer. come to Brazil, you come to the southern part, to the state of Rio Grande do Sul, and come visit us, please. Amém. Vamos lá, eu vou pedir para o pastor Ficre ler João capítulo 6, de 1 a 15. Okay, so we're going to read in the following way. I'm going to read John 6, 1 to 7 in English and 8 to 15 en español. Voy a leer del 6, 1 al 7 en inglés y del 8 al 15 en español. Follow me, please. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias, and a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on the mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, "It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, "Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente?" Haga que se sienten todos, ordenó Jesús. En este lugar había mucha hierba, así que se sentaron los varones adultos, eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados.
Lo mismo Una vez hizo que con los quedaron pescados. satisfechos, dijo a sus discípulos, Dijo a sus recojan los discípulos, pedazos que sobraron "Recogen para los que no pedazos se que sobraron, desperdicie para que no se nada. desperdicie nada". Así que recogieron los pedazos que habían sobrado de los Así que 5 panes de recogieron los pedazos cebada que y habían llenaron 12 canastas. Al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevarlo a la No puede fuerza y escucharme, declararlo no rey, pueden se escucharme. retiró de nuevo a la montaña solo. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse tempo precioso Dios, na gracias tua por este presença. tiempo Lord, thank you for precioso. this precious time in your presence. Nós pedimos agora que a tua palavra We Ahora ask that your queremos word today tu ela possa palavra encontrar pueda livre acesso encontrar na nossa mente e coração. would lugar en find nuestra free mente y en nuestro access into corazón. our mind and our Possamos heart. responder ao teu Espírito. And we para can que podamos answer to your responder a lo spirit. que Revela-te tú nessa manhã, tienes nosso para Senhor. Lord, nosotros. reveal yourself to us today. Possamos ter um Revela-te a nosotros encontro esta com manhã. Deus provedor. And we Para que might podamos have an tener un encounter encuentro with con the el Lord, Dios our provider. Todopoderoso. Nós pedimos no nome de Jesus. Te lo We pedimos ask en all el that nombre in de the name of our Lord Amém. Jesus. Amen. Amém. Durante os 3 anos de ministério de Jesus, especialmente 3 após anos ele de ministério de escolher Jesus. os 12 apóstolos, Jesús escogió a During los all the 12 3 years of apóstoles. Jesus' ministry, specifically after he chose the 12 apostles, Jesus tinha claramente um propósito: Jesus Jesús clearly tenía had un a propósito purpose. muy claro. revelar-se a eles como o próprio Deus. He wanted to Quería reveal revelarse himself a ellos to como them Dios as mismo. God himself. Ele era o Deus encarnado e todo o poder estava sobre ele. He was Él era el God Dios in the flesh encarnado and he had y all the todo el power. poder estaba Tornar-se sobre él. conhecido aos seus próprios discípulos era um dos passos importantes da jornada do preparo daqueles apóstolos. And for him to reveal himself to his disciples, it was an important step in their journey as apostles. Eles seriam enviados para espalhar e espelhar o amor e o reino de Cristo. They were about to be sent to expand the kingdom and the love of God, the Christ, all over the world. Mas isso só seria possível se eles primeiro compreendessem quem Jesus era. But they could only do that if they could really understand who Jesus is. O Evangelho de João narra 7 milagres de Jesus, propondo revelar as características da divindade de Jesus. The Gospel of John reveals 7 specific miracles, and each one of them is a specific demonstration of the power of Christ. No capítulo 6 temos o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. And in this chapter 6 that we just read, it has the miracle of the multiplication of bread and fish. Essa história narrada por João propõe revelar a mim e a você Jesus como o Deus provedor. And this story is talking to us and explaining to us Jesus as the God provider. Nós estamos aqui na La Casa numa conferência, num tempo de estudar sobre Deus e os seus nomes. We are here at La Casa in a sermon series, and we are studying about the names of God so we can understand the character of God. E hoje nós queremos olhar para Jesus, o nosso Jeová Jireh. And we want to talk today about Jesus as the Lord, our provider. O objetivo daquilo que Deus vai falar nessa manhã é revelar a mim e a você essa divindade que se manifesta como provedor, como provisão. And what God is going to speak to us today, and what our heart is, that you would understand the revelation of Christ as the Lord our provider. E o que nós esperamos é que isso possa impactar, isso possa acessar a minha história no meu dia a dia, na sua história diária. And my prayer is that will impact our own story, our own lives, and the needs that we have in the day-to-day as we live our lives. A Bíblia diz que certo dia Jesus chama os seus discípulos e diz assim: The Bible tells us that Jesus called his disciples and told them as follows. Venha, vamos descansar um pouco em um lugar deserto, porque nós não temos tido nem mesmo tempo para comer. Come, let's rest in a deserted place because we haven't had time to eat even. Em Marcos capítulo 6, versículo 31, esta mesma passagem narra esse momento onde Jesus sai com os discípulos para descansar. In Mark chapter 6, verse 31, it narrates that exact same story that we read in John about Jesus taking his disciples to an outside part. O objetivo de Jesus era sair um pouco do ativismo ministerial, descansar, pausar um pouco. And the objective of Jesus was to leave the hard work of the ministry and take some time to rest with his disciples. Jesus se retira então, atravessa o mar da Galileia. So Jesus takes the disciples and they go through the Sea of Galilee.
Essa época era próximo à Páscoa e as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava indo para o outro lado do Mar da Galileia. This time was near to the Passover, and the people of the region heard that Jesus was crossing the lake to the other side. Então a multidão dá a volta para ir Pero ao cuando la encontro gente de escuchó que Jesus, Jesús había ido o al otro Deus lado, provedor. So the Se fueron multitude atrás de came to Jesús get an para encounter with encontrar Christ a and Jesús, hear el his proveedor. message. Bem, Jesus, no seu propósito, era descansar, refazer, mas a multidão chega ali ao encontro dele. The purpose of Christ, El propósito Jesus de wanted to go and Jesús take his era disciples ir on a a retreat to descansar, rest a little bit, pero la but multitud he le siguió. finds a multitude that follows him. Jesus então altera a sua agenda. Then Jesus changes his agenda. Ele adia o seu Jesus cambia sua compromisso agenda. pessoal de descanso. Instead of his personal commitment to getting some rest, E ali Jesus lugar de ensina, tener Jesus descanso, cura, Jesus liberta. he stands and preaches and teaches, and he casts Se out pone demons de and heals pie the y sick. empieza a E ao enseñar, cair a da sanar tarde, y a Jesus echar fuera percebe demonios. aquelas crianças, mulheres e homens. But at the end of the evening, Al final when de la everybody noche, is Jesús se sitting da there quietly, cuenta he perceives de the que las multitude of men, women, and mujeres, los children. niños Em y los Mateus hombres capítulo 14, versículo son muchos y 21, con hambre. And in Matthew 14:21, mostra que além de 5.000 homens, it tells us that more than 5,000 Dice que habían men, como tinham 5.000 mulheres, hombres, aside from sin women, tinham contar las crianças. mujeres and y los children. niños. então podemos dizer que havia mais de 10, talvez 15.000 pessoas. so Así que we podemos can at decir least say that there que was habían por about lo 10 menos to 10.000 o 15,000 15.000 people. E então, depois Pessoas. daquele dia longo, Jesus percebe que eles estão com fome. And after después de this ese very día tan long largo, day, Jesús se Jesus da cuenta que perceives están that con they hambre. are hungry. Jesus olha para os seus discípulos e fala especificamente a Filipe. And he looks to his Entonces, disciples Jesús and he mira a los speaks discípulos y le habla specifically to específicamente Philip. a Felipe. Aonde vamos dar? Onde Philip. compraremos pão para dar de comer a essa multidão? How are we going to feed this multitude of people? Y le O dice, texto "¿De dónde diz vamos a darle de que comer Jesus a já esta tinha em multitud?" mente o que ia fazer. Yet Pero the la Biblia scripture nos dice says that que Jesus already knew Jesús what ya he was going sabía to lo do. Mas que iba a aquela hacer. pergunta para Filipe But he Esa makes pregunta that para question to Felipe. Philip. era um teste. He was testing him. Jesus uma estava prova. testando o coração do seu discípulo Filipe. He Estaba was probando el testing the corazón heart de of his Felipe. disciple Philip. Estava colocando o coração de Filipe à prova. He was Estaba putting, poniendo el corazón de Felipe a prueba. his disciples' heart to the test. A pergunta é: prova de quê? The test is, qué what, clase de the prueba? question is, what was the test? O teste era se Filipe cria que Jesus poderia prover The test La was that prueba era does si Philip Felipe believe iba a that Jesus creer has que the Jesús capacity puede of proveer providing todas as necessidades daquela todas multidão las of all the necesidades needs de of esa this huge multitud. multitude that was sitting there sem recursos. without Sin any ningún resources. recurso. A resposta de Filipe é uma resposta lógica e pessimista. And the La answer respuesta de of Felipe fue una Philip respuesta is lógica y a pesimista. logical and pessimist answer. Isso. Observe a resposta. Look at his answer. Ainda Miremos que su nós respuesta. tivéssemos 200 denários, Even if we had Si aún 200 tuviéramos denarios, 200 ainda não seria denarios, suficiente para esto alimentar no essa sería multidão. even so, it suficiente would para not dar be de comer enough a toda to esta feed multitud. this multitude. Lembre que um denário equivalia a uma diária de um trabalhador braçal, ou seja, 200 dias de trabalho, na visão de Recuerden que un Filipe, denario es el não equivalente seria a un suficiente para paga alimentar por día aquela de trabajo. multidão. Así It's que important to 200 días remember de that a trabajo denarius was no the sería wages of a man necesario, no working a sería full day. So suficiente para dar 200 de comer a denarius toda una is multitud. the paycheck for 200 days of work. And in Philip's vision, 200 days of work is not enough to feed this multitude. By the way, this is the first time in my life that I translate from Portuguese to English, so give me some grace, please. É a primeira vez na minha vida que estou traduzindo de português a inglês na igreja, né? My- Está traduciendo my de friend. portugués y con un tercer idioma. You are impressive. Oh. Praise the Lord. Perceba que a resposta de Filipe, ela é realmente uma resposta incrédula. We perceive respuesta de that Felipe Philip's a Jesús response, fue una it's a respuesta de response of lack of incredulidad. faith. Mas aí a Bíblia chama a atenção para o outro discípulo André. But then Y the ahí Bible entonces calls la our Biblia llama attention la to another atención a disciple, otro André. discípulo, E o André Andrés. chega então com o menino e apresenta agora algo para Jesus. And André Entonces comes Andrés with viene a con un little muchacho child and y he le presents presenta something algo to a Jesus. Jesús. Ele traz um rapaz, a Bíblia diz que ele é um garotinho. A palavra grega é paiarion, um garotinho, um menino. He brings a La child. The Biblia word in dice- Greek literally means a little significa child. muchacho. Com 5 pães e 2 peixes. And that child had 5 Ese breads muchacho and 2 tenía ese fish. niño Eram tenía 5 5 pães panes y de 2 peces. cevada. It was 5 5 panes de loaves of cebada, bread
pães de cevada na Palestina era um tipo de comida para a família humilde. And that kind El of pan de bread cebada era un specifically pan was the para bread las given to the familias very poor humildes. people of Israel. Então Felipe chega, ou melhor, André chega com aqueles 5 pães e 2 peixes e um menino. So André Así que comes André with the llega 5 con loaves sus of 5 bread and the 2 panes y fish sus of the 2 child. peces. Apresenta para Chico. Jesus, He presented to Jesus, mas ele diz Jesus. algo. and Y Jesús Jesus dice says that. algo. Observe o que André diz para Jesus no texto. Look what André tells Jesus. Mas Escuchen o lo que que é isso para Andrés tanta le dice a gente? He says, this is what we ¿Qué got, es but esto what para is tanta that for gente? so many people? Observe que André também tem uma percepção incrédula. Look that Entonces, André Andrés himself también tiene also una had percepción incrédula. an unbeliever attitude or thought. Ele olha para as mãos, para os 5 pães e 2 peixes e diz, mas o que é isso? He looks at the Él provision that tiene he en has sus in his hand manos, of 5 él breads and mira 2 lo que fishes and tiene en says, sus what is manos, that? pero dice, É uma "¿Qué es visão esto?". limitada. Es It's una a visión limited limitada. vision. É uma visão incrédula. It's Una an visión unbelieving incrédula. vision. É uma visão desconfiada. It's Una a vision visión de that is desconfianza. mistrusting the provision of God. Essa foi a postura dos 2 discípulos naquele Essa foi dia. a This was postura de the los posture discípulos. of Jesus' 2 disciples. Eu tenho uma pergunta a você. Y yo tengo una pregunta para ustedes. Now I have a question for you. Será que somos parecidos? ¿Será Is que it nos possible that we're parecemos? similar? Será que quando olhamos para as nossas mãos ¿Será que cuando miramos Is it nuestras possible that manos when we look at what's in our e não hands temos recursos suficientes and we no realize tenemos that we don't suficientes have enough recursos para o resources desafio que tem diante de nós, for el the desafío que challenge tenemos that we delante have nuestro? ahead of us? será que pensamos o mesmo? Is it possible that we think the ¿Será same que way? pensamos lo mismo? Gostaria de dizer para você que há momentos na vida, Hay I want momentos en la to tell vida. each one of us that there are times in our lifetime, talvez esse seja o seu momento, and this might be your moment today, que Talvez você seja seu não momento. pode viver nem agir that you cannot live or fix your situation com base apenas na lógica, na because razão, no podemos logic and vivir reason are nuestro- not no enough que é to fix your visível. problem. Basado no que é simplemente en la visível. What is visible is not lógica enough for your y lo que problem. es visible, O porque encontro lo que com es visible Jesus no nos es oferece suficiente uma para nova resolver otro perspectiva problema. sobre o Y un poder do encuentro con Deus da Jesús provisão. nos da una The nueva encounter with perspectiva del Jesus poder de provides Dios us para a proveer. different perspective on the God, my provider. Mas os discípulos estavam conhecendo essa divindade de Jesus. And these Los disciples discípulos were estaban conociendo starting la to divinidad see de this Jesús. divinity aspect of Por Christ. isso esse evento é importante não apenas para os judeus que estavam presentes, mas para os próprios discípulos de Jesus. That's why this Así que event este is so evento es important, tan not just importante for the no solamente para multitude los that was judíos, present, la but multitud que actually estaba for the presente, disciples that are sino walking también with para los Christ. discípulos Jesus que estaban estava con Jesús. tirando a roupa e revelando a sua divindade. Jesus was Jesús estaba literally quitando el revealing his velo divinity y to his revelando disciples. su O grande divinidad a los problema de muitos de discípulos. nós em relação à vida financeira The greatest los problem for the problemas great de majority of us, nosotros especially when it comes to en the relación financial con aspect nuestra of our vida lives, financiera. é que nessa área tendemos a viver sempre na direção, na dimensão do natural. is that in that Y es que en area el área de specifically, las we finanzas usually tendemos a live vivir en in una the natural dimensión natural. dimension. Na dimensão do óbvio, do que é racional, do que é possível. The dimension of what is obvious, what is logical, what is possible humanly. Não entramos na dimensão da fé. But we don't enter many times in the dimension of faith. Vivemos apenas com base naquilo que podemos administrar. We live with base in what we can administrate, what we can steward ourselves. Essa foi a postura dos 2 discípulos naquele dia. And this was the posture of Jesus' disciples that day. Ouça, há 2 maneiras de encarar os desafios financeiros na sua e na minha vida. Há 2 formas de encarar os desafios financeiros na nossa vida. Really, there are 2 ways that we face our financial needs in our lives. De forma natural In a natural way ou or de forma sobrenatural. a supernatural way. O que você pode gerar, prover, resolver, suprir, If what you can fix, what you can provide, what you can solve by yourself. no caso do texto, os 5 pães e 2 peixes, In the case of this text, Ou o what que Andres Jesus- brought 5 bread and 2 fish. ou o que Jesus pode multiplicar. Or the supernatural that Jesus can multiply. Pegue as suas mãos agora, You can put your hands like this right now. coloque assim, por favor. Ponga sus manos así. Gostaria que você pensasse que você tem 5 pães e 2 peixes nas mãos. Just think that you have 5 breads and 2 fish in your hand. Você pode viver apenas com base nesses 5 pães e 2 peixes. Can you live your life in base of 5 breads and 2 fish only? Mas você pode também viver But you can also live com base no que Deus pode fazer with what God can do com aquilo que você tem nas suas with the mãos. little that you have in your hand. Você crê nisso?
Do you believe in that? Você acredita nisso? Do you believe in that? Nosso olhar deve estar em Jesus e não nos recursos limitados. Our vision have to be fixated on Christ and not our limited resources. E os dois discípulos, eles estão ao lado de Jesus. And these two disciples are sitting beside Jesus or standing in front of Jesus. Mas os seus olhos estão nos recursos limitados. Yet their eyes are fixated on their limited Os resources. seus olhos estão no tamanho da multidão. Their eyes are fixated on the hugeness of the crowd. Eles precisavam colocar os olhos em Jesus. But they had to put their eyes on Jesus. Eu quero convidar você I want to ask you, para perceber que Jesus olha para os 5 pães e 2 peixes diferentes. I want to invite you to consider that Jesus looks at the 5 breads and the 2 fish with different eyes. Jesus olha para o que você tem nas mãos diferentes de você. He looks at what you have in your hand with a different eye. Jesus vê na verdade What Jesus says, what Jesus sees truly, uma multidão sendo alimentada a partir daquele pouco e simples recurso. he sees a miracle happening and a provision to feed a multitude with very little resources. Naquela circunstância de limitação de recursos, In this circumstance of limited resources, Jesus se revela como Jeová Jireh Jesus reveals himself as God in the flesh, Jehovah Jireh, por meio de 4 princípios through espirituais. 4 spiritual principles. Primeiro, First principle, olha o versículo 10. Jesus disse: mandem o povo assentar-se. look at verse number 10. It says, tell the people to sit down. Queridos, era muita gente ali. There was a lot of people there, friends. Você já viu homem com fome? Have you seen a man that is É hungry? problema. It's a problem when a man is hungry. Fica emburrado, fica com raiva. They're really mad. When a man is hungry, he's just mad. He's going to eat. E mulher, quando ela vê que os filhos estão com fome. And when a wife sees her children that are hungry, É porque mulher é diferente de homem. because the woman is different than the man. O homem ele não está preocupado se a criança está com fome, ele quer comer. The man is not worried about if the children are hungry or not. The man Agora a wants to mulher eat. não, ela só vai comer depois que os filhos comer. That might be the Brazilian women, brother. He says, no, I'm just kidding. A woman is more concerned for the children to be fed first. All right. Okay. Não, mas um homem, discípulo de Jesus convertido, ele vai primeiro se preocupar com a esposa e os filhos. But the man that is converted to Christ, that is a believer, that man wants to feed his wife and his children first. Come on, Tim. I know. Ok. Então era muita gente, você was pode a- imaginar, com fome. It was a huge, hungry multitude. Ou seja, eu imagino que estava uma confusão no meio daqueles Can you 5 mil. imagine the confusion of those thousands of people? Então Jesus chama os discípulos. But Jesus calls the E o disciples. primeiro princípio que aparece aqui And the first principle that we learn here é Jesus dizendo: is Jesus saying, vamos praticar o princípio da ordem. let's practice the principle of order. Põe em ordem o que está desorganizado. What is disorganized, what is in disorder, let's order it. E em Marcos capítulo 6, In Mark chapter 6, versículo 40, mesma história. in the same story, Mark 6:40, Fala que os discípulos começaram a organizar em grupo de 50, de 100, de 100, de 50. E eles começam a organizar os it grupos. says that the disciples started organizing people in groups of 50 and in groups of 100 and sitting them in groups together. O que Jesus nos ensina com essa primeira atitude? Okay, what is it that Jesus is teaching us with that first attitude? O que o nosso Jeová Jireh quer nos ensinar? What is Jehovah Jireh teaching us? Que a organização That organization precede o milagre. comes before the miracle. Não há milagre de multiplicação na bagunça. There is no miracle of multiplication just like that. Não há milagre de multiplicação na desordem. There's no miracle of multiplication in disorder. Não há milagre de multiplicação na anarquia. There is no miracle of multiplication with an anarchy. É lindo como Deus é um Deus organizado. The God that we serve is an organized God. Quando olhamos para a criação, vemos isso. When we look at creation, we see how organized God is. Vemos nas 4 estações do ano. We see the 4 seasons that we have in life. Quando olhamos para Êxodo, capítulo 25 em diante, vamos ver Deus tão organizado, organizando o tabernáculo de uma forma incrível, nos detalhes. We see in Exodus chapter 25 how God organizes the tabernacle in a spectacular, specific way. Quando olhamos para a plantação de algo, né, e o processo de germinar, de nascer,
vemos tanta organização em tudo que Deus criou. When we look even at the plants, we can see how God is so organized, how the seed goes into the earth and how it produces a plant and how that plant grows and makes some fruit. Deus é um Deus organizado. God is a God of order. Nada do que foi criado por Deus foi em desordem. Nothing that God created is disorganized. Então, o primeiro princípio é: põe em ordem o que está bagunçado em sua vida. So the first principle for us today is organize what's disorganized in your life. E Deus vai fazer o milagre da And multiplicação. God will make the miracle of multiplication. Ei, de maneira bem clara e objetiva, In a very objective and clear way, evite gastar mais do que você ganha. don't spend more than you make. Simple. Muitas vezes nós gastamos mais do que ganhamos Many times we spend more than what we make. e depois vamos orar pedindo a Deus para arrumar a nossa bagunça. And then we pray and ask God, please help me. Observe que Jesus manda os discípulos primeiro se organizarem. But the Bible says that Jesus first ordered the disciple to sit the multitude in organized groups. Fala para quem está do seu lado: arruma primeiro as coisas, faça a sua parte. Tell to the person sitting beside you, organize things in your life, put things in order in your life. Sabe por que é importante? You know why that's important? Porque a organização prepara o ambiente para o milagre. Because organization prepares the environment for God's miracle in our lives. Por isso Jesus disse: primeiro vamos organizar a multidão. That's why Jesus said, let's organize the multitude first. Segundo princípio, The second o principle, texto no versículo 11 diz: então Jesus tomou os pães. then verse 11 says, and Jesus took the bread. Os pães estavam nas mãos de quem? Those breads were in whose hand? Primeiro nas mãos do menino, First in the hands of the little depois child, nas mãos de André. then the disciple Andrew. Mas aquele pão precisava chegar nas mãos de Jesus. But this bread needed to be put in Jesus' O hands. segundo princípio, para conhecermos Jesus, Jeová Jireh, The second principle to understand Jehovah Jireh, the Lord our provider, coloque o que você tem nas mãos, is put what you have in your hands nas mãos certas. in the right hands. Coloque nas mãos de Jesus. Put what you have in your hands in Jesus' hands. Uma bola de futebol americano nas mãos de alguns aqui não vale nada. An American football in the hands of someone that doesn't know how to play is worth nothing. Mas uma bola de futebol americano nas mãos do quarterback, Tom Brady, But American football in the hand of Tom Brady ou Josh Allen, ou Patrick Mahomes, valem milhões de dólares. in the hand of these guys, it's worth millions of dollars. I don't know who they are. So, Uma bola de basquete nas mãos de muitos aqui não tem valor algum. basketball in the hands of many of us here today is not very worthy. Mas nas mãos de LeBron James valeu milhões e But milhões de in the hand dólares. of LeBron James, it's worth millions of dollars. Sim, 5 pães e 2 peixes nas mãos daquele menino, nas mãos de André, não valia nada. 5 breads and 2 fish in the hands of this child or Andrew was worth very little. Mas nas mãos de Jesus, But 5 bread in the hand of Jesus, era tudo diferente. it was completely different. Talvez você chegou aqui dizendo que tudo que você tem nas mãos são 5 pães e 2 peixes. Maybe you have come here today thinking, all I got in my hands is 5 breads and 2 fish. O princípio é simples, mas poderoso. But the most simple and powerful principle Nas is mãos de Jesus, what you have in the hand of os Jesus. seus 5 pães e 2 peixes Your 5 breads and 2 fish vão alimentar 15 mil pessoas. will provide for 15,000 Nas people. minhas mãos, nas suas mãos, de André não. In our hands, it's not worth much. Mas nas mãos de Jesus, sim. But in the hands of Jesus, it is powerful. Então olhe só o que André fala. Mas o que é isso para tanta gente, Look at what Jesus? Andrew says. What is that for so many people? Mas nas mãos de Jesus foi completamente diferente. But in the hand of Jesus, it was Eu completely gostaria que different. você saísse daqui hoje dizendo: I would like for you to leave today saying, eu sou o pão nas mãos de Jesus. I Isso am basta. bread in the hand of Jesus.
Nas mãos de Jesus, a sua vida vai alimentar uma multidão. In the hand of Jesus, your life will feed multitudes. Nas mãos de Jesus, o seu casamento vai alimentar uma multidão. In the hand of Jesus, your marriage, your family will fix thousands. Nas mãos de Jesus, a tua empresa vai alimentar a tua família e uma multidão. In the hand of Jesus, your business will feed your family and a multitude of families. Nas mãos de Jesus, a sua e a minha família podem transformar uma cidade. In the hand of Jesus, your family and my family will transform our city. Então entenda, So understand, o que representa nada nas nossas mãos, what means very little in our hands, nas mãos de Jesus é o suficiente para alimentar uma multidão, in Jesus' hand is enough to feed a multitude, uma cidade, a city, uma nação, a nation, continente, a continent, para abalar o mundo. and can feed the whole world. Fala para o seu irmão, se coloque como pão nas mãos de Jesus. Please tell who is seated beside you, put your life as bread in the hand of Jesus. Amém. Terceiro princípio, Third principle, seja agradecido pelos 5 pães e 2 peixes. be grateful for the 5 bread and 2 fish. Olha o versículo 11, a parte B. Look in verse 11 what it says. Então Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, It says that Jesus received the 5 bread and 2 fish. e a Bíblia diz, And the Bible e says, tendo dado graças. He gave thanks. Pegue as suas mãos agora, por favor. Please put your hand like this now. Os seus 5 pães e 2 peixes que você tem. Think of those 5 breads and 2 fish that you got. Diga, Senhor, And say, Lord, eu agradeço, I Pai. am thankful. Deus, eu agradeço, Pai. God, I am thankful. Seja agradecido. Be grateful, my friend. Veja que Jesus pega os 5 pães e 2 peixes e ele não reclama. Look that Jesus, when he received the 5 bread and 2 fish, he does not complain. Ele agradece ao Pai. He actually is grateful to the Father. É muito fácil você agradecer quando você precisa de $50 mil It is very easy for you to be grateful when you need $50,000 e você tem $500 mil. and you have $500,000. É muito fácil você agradecer quando você precisa de $1.000 e você tem $5 mil. It is very easy for you to be grateful when you need $1,000 but you already have $5,000. Mas Jesus está diante de um cenário oposto. But Jesus is in front of the opposite scenario. São 15 mil pessoas para serem He alimentadas. needs to feed 15,000 people, Com fome, hungry, cansadas, tired, desesperadas. desperate. Jesus olha na mesa And Jesus looked at the table e tudo que ele tem são 5 pães e 2 peixinhos. and he got only 5 breads and 2 fish. Mas ele agradece ao Pai. But he gives thanks to the Father. Igreja, Church, La Casa, La Casa Church, como é difícil agradecer quando você tem menos do que você precisa. it is very difficult to be grateful when you have less than what you need. Quando você precisa de 700 e tem 70. When you need 700 and all you got is 70. Quando você precisa de 70 e tem 7. When you need 70 and you actually have only 7. No processo do encontro com Deus provedor, But the process that I see was the God provider. eu e você vamos precisar aprender a agradecer quando Is that- tivermos menos. You and I have to learn to say thank you, Lord, even when we have little. O princípio poderoso aqui é: The principle that is powerful here is o milagre da multiplicação acontece quando eu sou grato. the miracle of multiplication happen when I am a grateful person. Quando eu louvo a Deus, quando agradeço no momento que há menos do que eu preciso. When I worship the Lord, when I thank the Lord even when I have way less than what I need. Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 12 e 13. Paul writes to the Philippians in chapter 4, verse 12 and 13. Ele diz: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. And he says, I know what it is to have need. I know what it is to have little. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. And I have learned the secret of being happy and joyful in all circumstances. Seja bem alimentado ou com fome, Whether I am well fed or I'm hungry. tendo muito ou passando necessidade. Having a lot or having needs. E ele disse: tudo posso And then he says, naquele que me fortalece. I can do all things of him who strengthens me. Ouça. Ouça. Ou seja, Não há milagre de multiplicação na murmuração. there is no miracle of multiplication when we are gossiping or we have more murmuring against God. Não há milagre de multiplicação na reclamação, na queixa.
There's no miracle of multiplication when we're complaining to God. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes e ele dá graças ao Pai. Jesus received the 5 breads and the 2 fish, and he gives thanks to the Lord. Me lembro quando eu e Martinha viajamos para a África, nós tivemos um trabalho na África por 10 anos. I remember when his wife and him, they went to Africa because they had ministry there for 10 years. Nós ajudamos a construir um orfanato lá nos Estados Unidos, lá na África, We em were- Moçambique, em Dondo. We were helping to build an orphanage in Mozambique in a very poor area. E numa das viagens missionárias, nós distribuindo chinelos. And in one of our missionary trips, we were giving slippers away to the people. Quando percebemos, eram muitas crianças e tínhamos menos chinelos do que crianças. And when we realized, we looked, and there was a multitude of children, and we had very little amount of Nós slippers left over. começamos a chorar, a ficar tristes como equipe, porque queríamos que todas as crianças saíssem com chinelo. We started crying, and we were very sad as a team because we wanted to bless all these children and each one of them to have their slippers. Mas quando nós entregamos os chinelos, But when we started giving away what we have, com o nosso coração apertado, with our heart broken, nós começamos a ver algo que nos emocionou muito mais. we started seeing something that really impacted us even more. As crianças que receberam, The children that received the gift, chamaram seus irmãozinhos, amigos que não receberam. they called their friends that didn't receive a gift. E eles começaram a agradecer a Deus por aqueles chinelos. And they started thanking God for these slippers that they received. Então eles pegavam um chinelo e dava para ele, And e they ficava started- só com um deles. They started sharing the slippers, giving one to one and keeping one for themselves. I'm not going to Então do that. um tinha um e você tinha o outro. So they had only one and they shared one with their friend. E nós começamos a chorar. And we started crying. É sobre isso. That's what it is about. É sobre agradecer It's to be grateful to the Lord em todo o tempo. in every way. Uau, quem louva na dor vai ver o milagre da multiplicação He or acontecer. she that can praise the Lord in his pain will see the hand of God multiplying their blessings. Amém. 4º princípio. The 4th principle. Versículo 11 diz: Então Jesus tomou os peixes e deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados. Verse 11 says that Jesus took the fish and gave thanks and he shared it with everyone that is sitting, Tanto quanto queriam. as much as they wanted. Fez o mesmo com os peixes. He did the same thing with the fish and the bread. 4º princípio. The 4th E principle, último. that's the last one. É distribuindo o que sobra. Share, distribute the leftover. Uau. O que você tem nas mãos. What you have in your hand. Quando é pouco, When it's a little, nós queremos guardar para nós. but we want to keep it for ourselves. Você pode imaginar aquele menino dizendo: Não, eu não vou dar meus 5 pães e 2 peixes. Can you imagine this kid saying to Andrew, I ain't going to give my 5 breads and 2 fish, you Eu crazy. não tenho nada a ver com essa multidão. I got nothing to do with all this multitude. It's their problem they got no food. Ou imagine André com os 5 pães e 2 peixes, Can you imagine Andrew with the 5 bread and 2 chamando fish, Jesus e os outros discípulos calling Jesus and the other disciples, e dizendo assim: Olha, é só isso. and says, well, that's all I got. Vamos dividir isso entre o menino, a família e nós. Let's have the child that brought them eat a little bit, and us, the disciples, and Jesus eat the rest. Você pode imaginar Jesus dando graças Can you imagine Jesus giving thanks e dizendo: Deus, Pai, and says, Father God, obrigado porque você mandou esses 5 pães e 2 peixes para mim e para os discípulos. thank you for providing 5 breads and fish for me and the disciples. Vamos chamar o menino e a família e vamos dividir entre nós. We're going to call the child and we're going to eat just all of us together. Você percebe como a gente faz isso? Can you imagine Jesus doing that? Sabe por que não conhecemos o Jeová Jireh? Do you know why we don't meet Jehovah Jireh? Porque nós não entendemos Because we do not understand que você pega o que você tem that you take what you have e você reparte and you share it. e você vê aquilo se multiplicar. And then you see the power of God multiplying it. A matemática do reino é diferente. The mathematic of the kingdom of God is different. O princípio que está presente nesse ato de distribuir é: The principle in this act of distribution is o que é para ser repartido não pode ser contido. what is to be distributed cannot stay still.
Em toda colheita é separado praticamente 80, 90% para ser o quê? Repartido. Anything that we gather, what is it for? Is to send it, to share it with others. Mas olha só, But look at that. em toda colheita, In every gathering, toda colheita você também separa 10%, às vezes 20%, everything that you collect, you also separate 10% or 20% para ser plantado novamente. to be sown again. Você não pode então comer a semente You cannot, when there's a harvest, you cannot eat the entire harvest. You have to keep at least 10 or 20% of the seeds. Você não pode comer a semente que é para ser semeada de volta. Because if you eat the seeds that should be sown again, Ouça, you won't have o anything. que é para ser semeado não pode ser comido. What have to be sown again cannot be eaten. E naquele contexto, se eles comessem a semente, não teriam milagre. If in this context they had eaten the seed, they would not have the miracle. A propósito, ouça, La Casa, The purpose of us here at La Casa, muitas pessoas estão comendo o que deveria ser plantado. there's a lot of people that are eating what should be sown again. Esse é o princípio do dízimo e da oferta. That is the principle of tithes and offering. Dízimo e oferta não é semente para ser comida, The tithes and the offering that we should bring to the Lord is not food to be eaten. é semente para ser semeada. It is actually seed to be sown in the kingdom of God. Quando você semeia, And when you say, when you sow, I'm sorry. You're good. ok? Yeah. Ok? Quando você semeia, você colhe com abastância. When you sow, then you can get a huge harvest back. 12 cestos cheios. When the scripture says that they had 12 cases of leftover food. 2 Coríntios 9:6 diz: In 2 Corinthians 9:6 it says, lembrem-se, remember, aquele que semeia pouco colherá pouco, he who sows little will harvest little, e aquele que semeia com fartura and he who sows abundantly também colherá fartamente. will also have an abundant harvest from the Então vamos Lord. aprender algo nessa manhã. So there's something that we need to learn today. Quando a semente que eu tenho When the seeds that I have não é suficiente para resolver o meu problema, is not enough to fix my problem, então ela é semente para ser semeada. then what I have is for me to sow it. E a oferta voltará multiplicada. And what you sow will come back to you multiplied. Olha o texto. Look at the scripture. Depois que todos receberam o suficiente para comer. After everyone received enough to eat, Versículo 2 diz: depois que todos já estavam fartos, after everyone was full, Jesus disse: recolham agora o que sobrou, Jesus says, go and gather what was left over. que nada seja desperdiçado. Let's nothing be thrown away. Eles recolheram 12 cestos. And they gathered 12 baskets full of food. E esses 12 cestos And those 12 baskets representam as 12 tribos de Israel. in this scripture might represent the 12 O tribes of que Israel. aquilo simbolizava In other words, what that symbolized era que quando você não retém, is when you don't keep things for yourself, quando você reparte, when you share what you have, suprirá você. God will provide for E you. as 12 cestos, os 12 cestos, And God will give you even leftover. representava toda a plenitude da nação de Israel que confiaria em Deus, That is a representation of God providing for all the nation that is trusting in que God. nunca faltaria para nenhuma das tribos. That none of the people of Israel will lack anything. Amém. Eu concluo dizendo algumas coisas mais. Now I want to conclude today saying this. Ouça. Deus vai provar você na área que mais lhe quer abençoar. God will test you in the area that He wants to bless you the most. Ei, Escúchame. Listen. a oferta que mais dói The offering that hurts the most é a que mais produz. is the one that produces the most. Segunda coisa, The second thing, a semente sai das suas mãos, the seed that gets out of your hand, mas não sai da sua vida. but it doesn't leave your life. Olha o texto, lance o seu pão sobre as águas The scripture says, throw your bread on the water, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. and after many days you will recover it again. A semente sai da sua mão, mas não sai da sua vida. Even- Eclesiastes 11:1. Even when you share, when you give your seed, you don't lose it because you're giving it to God. E por último,
Finally, a oferta feita com alegria, the offering and the giving that we do in joy, com gratidão, with gratefulness, sempre voltará multiplicada. always come back to us multiplied. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada. And God makes sure that every sacrifice is multiplied in our lives. Para que em todas as coisas e em todo o tempo, So in everything and in every time, tendo tudo o que é necessário, having everything that we need, vocês transbordem em toda boa obra. you would have everything for good work. 2 Coríntios 9, 8. That's in 2 Corinthians 9:8. Feche os seus olhos. Can you please close your eyes with me today? Como você chegou aqui hoje? How did you arrive here today? No capítulo seguinte, a multidão segue Jesus para que ele proveja mais alimento. This chapter we see how God makes a miracle of multiplication and provision. E ali Jesus vai revelar o mais importante para a multidão. And Jesus reveals a great secret to the multitude. Ele não é apenas o Deus provedor, He is not just the God, our provider, capaz de realizar o milagre da multiplicação. capable of multiplying what we have in our hand. Ele é o provedor, sim, He is the provider, yes, mas ele é a própria provisão. but He is also the provision for our lives. Ele é o pão que desceu do céu He is the bread that came from heaven para prover a fome de toda a humanidade. to give food to all of the hungry humanity. Ele tem a provisão, He has the provision. mas ele é a provisão. And my friend, He is the provision. Na verdade, In truth, ele é o pão He is the bread. e por isso ele tem o pão. And that's why He has the bread. Ele é o maná. He is the manna. Por isso quem tem Jesus, That's why whoever has Jesus, o nosso Jeová Jireh, our Jehovah Jireh, não precisa se preocupar you cannot ever be worried com a sua provisão, with your provision porque ele é tudo because He's everything, que você precisa. everything that you need. Amém.